Segundo a rede de manejo de pragas da Aprecide na Argentina, são mais de 20 milhões de hectares com a presença de caruru, onde a gente tem 17 milhões de hectares da safra de soja 2021. Antes de chegar nesses patamares aqui no Brasil, vamos conhecer um pouco mais sobre o caruru. Fica ligado, está começando mais um episódio do Missão Caruru. Na dessecação pré-semeadura da soja, nós temos vários desafios, né? Entre eles o caruru, entre eles o capim amargoso e a buva. Começando pelo caruru, o caruru não é uma planta comum na dessecação normalmente. Por quê? Em geral, a semeadura entre os dias 15 de outubro e 10 de novembro, que é onde ocorre normalmente a maior parte da semeadura para a soja, nesse período o caruru ele não é uma planta presente na hora da dessecação. Neste ano, com a semeadura mais tarde, ocorreu mais caruru na dessecação. Então, as opções para a dessecação de caruru são as mesmas opções que a gente utiliza para a buva. A dessecação para a buva serve exatamente para caruru. Ela é bem tranquila quando se faz a dessecação sequencial, onde nós temos o glifosato associado a uma auxina, podendo, nesse caso, também associar um inibidor de PPO, e depois um complemento, uma segunda dessecação, onde se trabalha com produto de contato. Então esse conjunto ele serve muito bem para buva, para poaia e serve também muito bem para caruru. Então não há um problema, não há uma limitação grande na dessecação de caruru. Quando for plantas pequenas, as aplicações então únicas, que também são feitas para buva, também serve para caruru. Então não é uma limitação, não considero como sendo limitante a dessecação do caruru. O que se tem que cuidar é o estágio da planta e é a ocorrência de resistência ao herbicida glifosato. Porque se for planta pequena, e sendo resistente ao glifosato, é necessário utilizar um produto mais robusto, mais completo para o controle do caruru. E aí entram os auxínicos. Então esse seria o detalhe maior para a questão do caruru, como também vale logicamente para a buva. Uma outra planta daninha importante na dessecação é o capim amargoso, ou também podemos dizer para a nossa região também o capim rabo de burro. Então são duas gramíneas que eu considero assim, muito importantes em termos de estratégia de controle, que é um pouco diferente a estratégia de controle dessas gramíneas para o controle de caruru e de buva. Por quê? Porque normalmente antes da semeadura da soja, então de novo, mês de outubro, essa dessecação ocorre em plantas já perenizadas, em plantas já bem estabelecidas, que muito provavelmente passaram todo o período frio, período de inverno, guardando reservas e se fortalecendo no seu sistema radicular. Então a dessecação desse tipo de planta na primavera, que é quando a gente faz o estabelecimento da soja, ocorre num período em que temos muitas folhas velhas misturado com algumas folhas novas. E o acesso dessas plantas pelos herbicidas não é muito bom. Então a eficácia da dessecação dessas plantas naturalmente ela é menor nesse período em função desse acesso maior. Então como estratégia, o que a gente pode adotar? Primeiro, controle na pós-colheita da soja. Então esse é o ponto muito importante, porque quem tem problema de capim rabo de burro e de capim amargoso, após a colheita da soja ou na colheita da soja, a máquina já faz a primeira etapa do processo de controle, que é o corte raso dessas plantas perenes, dessas gramíneas perenes. Quando elas começarem a rebrotar e esses rebrotes atingirem em torno aí de 10 centímetros, aí se faz a dessecação. Esse ponto é muito importante. A dessecação nesse momento é muito mais eficaz do que a dessecação logo antes da semeadura da soja, que vai ser lá pelo mês de outubro. Então a dessecação no mês de março, abril, onde é que pega as plantas em rebrote, é muito mais efetiva, muito mais eficaz. Então aí, essa é uma estratégia que eu diria assim, bastante importante ser adotada. Quando não puder fazer isso, e antes da semeadura da soja ocorrerem essas plantas, o que se indica? O que eu indico particularmente? Proceda a roçada com antecedência.
para estimular esses rebrotes, eliminar essas folhas velhas, estimular os rebrotes e a partir então desses rebrotes se fazer a dessecação eficaz. É mais difícil? É, mas é muito mais eficaz. Então é uma forma da gente conseguir, com o passar do tempo, ir bloqueando a produção de sementes e reduzindo as reservas dessas plantas e consequentemente a gente encaminhar, né, para um controle dentro dos padrões que a gente precisa, que é de eliminação de plantas por ocasião da semeadura. Então, capim amargoso já temos resistência ao herbicida glifosato aqui no nosso estado. Então é importante associar na dessecação inibidor de ACCase. Então esses seriam os cuidados que nós devemos tomar aí com relação a gramíneas perenes.